A essência do controle. Bom dia a todos. Vamos começar do zero. Esqueçam a ideia de que contabilidade é apenas um amontoado de números e cálculos frios. Na verdade, estamos lidando com uma ciência social. O ponto de partida de qualquer estudo contábil é entender o seu objeto, o patrimônio. Imagine a contabilidade como a memória de uma empresa. Sem ela, o gestor é como um capitão em um mar de neblina, sem bússola e sem mapa. O grande objetivo aqui não é apenas registrar por registrar, mas sim gerar informação útil para que decisões inteligentes sejam tomadas. É o que transforma dados brutos em estratégia de sobrevivência e crescimento. Onde a magia acontece? As haciendas. Para que essa ciência funcione, ela precisa de um campo de aplicação. É aqui que entra o conceito de hacienda. Quando olhamos para uma empresa, não vemos apenas um prédio ou máquinas. Vemos um patrimônio sendo gerido por pessoas. Seja em uma multinacional que fatura bilhões, ou em uma pequena organização, sem fins lucrativos, que ajuda a comunidade, onde houver a união de bens e uma gestão organizada, a contabilidade se faz presente. É o controle do patrimônio em movimento. Para quem trabalhamos? Mas para quem serve tudo isso? A informação contábil tem destinatários específicos. De um lado, temos os usuários internos, os donos e diretores que precisam saber se a empresa tem fôlego para contratar mais gente ou comprar novos equipamentos. Do outro, os usuários externos, o banco que decide se concede um empréstimo, o governo que fiscaliza os impostos e o investidor que quer saber se aquele negócio é seguro. A contabilidade é a linguagem universal que permite que todos esses atores entendam a saúde real de uma organização. Agora, chegamos ao coração da estrutura contábil. Tudo o que uma empresa possui vem de algum lugar. Imagine uma balança perfeitamente equilibrada. De um lado, temos o ativo, que são os bens e os direitos, aquilo que a empresa tem em mãos ou tem a receber. Do outro lado, temos as origens desses recursos. Elas podem ser obrigações com terceiros, que chamamos de passivo, ou o capital próprio dos donos, o patrimônio líquido. A regra de ouro, que sustenta todo o sistema que vamos estudar, é a equação fundamental. Ativo igual a passivo plus patrimônio líquido. Se essa balança não estiver em equilíbrio, a realidade está distorcida. Entender essa harmonia é o primeiro passo para dominar a gestão financeira de qualquer negócio. Na próxima etapa, veremos como cada venda, cada compra e cada pagamento movimenta os pratos dessa balança. O ponto de partida. Bom dia a todos. Vamos avançar no nosso cronograma. Até agora, nós estabelecemos as fundações, os conceitos básicos e as definições que todo iniciante precisa saber. Mas a partir deste ponto, o nível de profundidade muda. Neste novo bloco de estudo, o foco deixa de ser o que e passa a ser o como. Começamos a ver a estrutura fundamental de inserir tema ganhando forma. Não se preocupem em decorar nomes técnicos agora. O que importa aqui é a lógica por trás do processo que sustenta tudo o que discutiremos daqui para frente. O mergulho na complexidade. Conforme avançamos, entramos em um terreno que costuma desafiar muita gente. É aqui que o conteúdo introduz a complexidade real de inserir conceito difícil. Se observarem os esquemas e exemplos dessa parte central, notarão que eles servem como uma ponte. Estamos saindo da teoria pura, aquela que parece distante da realidade, e mergulhando na aplicação prática. É o momento em que o material nos entrega as ferramentas para começarmos a construir nossa própria análise crítica, saindo da posição de quem apenas recebe informação para quem começa a processá-la. O clímax e os estudos de caso. Agora chegamos ao que eu considero o coração deste módulo.
É onde a teoria encontra o mundo real. O autor faz uma provocação fundamental sobre o impacto de inserir tópico no nosso cotidiano. Muitas vezes, a gente tem pressa de chegar ao final do conteúdo, mas é neste meio do caminho que os estudos de caso aparecem. Se vocês captarem a essência dos exemplos práticos apresentados aqui, terão compreendido a maior parte da disciplina. É a prova real de que o que discutimos em sala tem um efeito prático e imediato lá fora. Síntese e preparação. Para encerrar esta etapa, este bloco de estudo funciona como uma conclusão sólida e, ao mesmo tempo, um convite. Ele resume as grandes lições que aprendemos nesta jornada e deixa um gancho para o que vem a seguir. O que eu quero que vocês levem desta lição é a evolução do pensamento. Começamos com uma pergunta simples e terminamos com uma base técnica robusta para resolver problemas complexos. Fiquem com o último parágrafo deste capítulo na cabeça. Ele será nosso ponto de partida para o próximo encontro. O nascimento de uma nação no grito e no tranco. Bom dia, pessoal. Podem encostar o material um pouco. Hoje eu não quero que vocês leiam. Quero que vocês visualizem o Brasil de 1822 como se fosse um prédio em chamas, onde o síndico acabou de pedir demissão. A gente costuma achar que, depois do grito no Ipiranga, todo mundo deu as mãos e cantou o hino, certo? Errado. O que aconteceu logo em seguida foi um choque de realidade brutal. Dom Pedro I era jovem, impetuoso e tinha herdado um país que não tinha dinheiro, nem no cofre, nem no banco. Para piorar, ele tinha que convencer o resto do mundo de que o Brasil era um país de verdade, e não apenas uma colônia rebelde. O duelo de egos. O primeiro grande desafio foi decidir quem mandava de fato. Imagine uma sala cheia de advogados e latifundiários brasileiros, a elite da época. Eles se reuniram para escrever a primeira Constituição do país. Eles queriam o quê? Poder. Queriam que o imperador fosse quase uma figura decorativa. Mas o Pedro não era homem de ser decorativo. Ele olhou para aqueles políticos e disse: "Eu só aceito uma lei que seja digna de mim." O clima pesou. O resultado foi a famosa Noite da Agonia. Ele simplesmente cercou o prédio com o exército e mandou prender quem discordasse. Ali, o Brasil entendeu que a independência tinha vindo com um preço: o autoritarismo. A carta na manga, o quarto poder. Como ele dissolveu a Assembleia, ele mesmo resolveu redigir as regras do jogo em 1824. E aqui entra a parte mais curiosa da nossa engenharia política: o poder moderador. Pensem nisso como um botão de reset. Enquanto em outros países você tinha o executivo, o legislativo e o judiciário se equilibrando, no Brasil existia um quarto poder, exclusivo do imperador. Se ele não gostasse de uma lei, ele vetava. Se o Congresso o irritasse, ele o dissolvia. Era o xeque-mate constante. Na prática, o Brasil era uma monarquia, onde a última palavra era sempre de uma única pessoa. A revolta no Nordeste. Claro que isso não ia descer redondo para todo mundo. Lá no Nordeste, especialmente em Pernambuco, o pessoal já estava com os nervos à flor da pele. Eles olhavam para o Rio de Janeiro e viam o imperador gastando o que não tinha e mandando como um ditador. Eles tentaram criar a Confederação do Equador. A ideia era ousada: separar o Nordeste do resto do Brasil e criar uma república de verdade, com liberdade e justiça. Foi um movimento vibrante, com figuras como Frei Caneca, um intelectual que lutou até o fim. Mas Dom Pedro I não podia deixar o mapa do Brasil se despedaçar. A repressão foi violenta e a execução de Frei Caneca deixou uma ferida aberta na alma do país. O saldo da ópera. Nesse ponto da história, o Brasil estava oficialmente unido, mas a um custo altíssimo. O imperador tinha o controle, mas tinha perdido o apoio do povo e das elites locais. O que a gente tira disso tudo?
que o Brasil não nasceu de um consenso romântico à beira de um riacho. Ele nasceu de um cabo de guerra, entre a vontade de ser livre e o medo do caos. Tudo isso sob a sombra de um imperador que queria ser o sol em torno do qual tudo girava.